Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks. Estou aqui conversando com o pastor Luciano Biqueri, que acabou de vir aí de um momento com o pessoal, de um insight, né, explicando sobre revitalização de igreja. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui agora. Tenho certeza que você vai aprender muito. Tem muitas experiências aí com o pastor Luciano. Dá um oi pro pessoal aí, pastor. Show de bola. Obrigado. Prazer estar aqui. Espero compartilhar algumas coisas, um pouco das experiências, das histórias, acrescentar um pouquinho, né? É uma oportunidade. Obrigado. E pro pessoal que não tem, tipo, por exemplo, o cara nunca trabalhou com isso, não tem ideia, tem um caminho que essa pessoa poderia seguir, sei lá, vai estudar tal coisa na internet, vai fazer tal curso. Isso seria um conselho para esse cara também, né? Sim. Além de que você também pode se cercar de pessoas, né? Eu gosto sempre de pensar o seguinte, Lucas, eu aprendi isso com o pastor Jacó. Se você tiver visão e se você souber vender o peixe, você sempre vai ter pessoas do seu lado para te ajudar. Eu não sou músico, cara. Nunca faltou músico na minha igreja. Nunca faltou músico na minha igreja. Sou pastor há 23 anos. Na plantação não tinha músico. Nunca faltou. Na revitalização, nós fomos revitalizar a igreja, não tinha músico. Nunca faltou músico. Hoje a gente tem quase 2 bandas lá na igreja de gente talentosa. Então, é você ter a visão de que é possível e você saber vender essa visão, compartilhar ela. Então aí você vai se cercando de pessoas, as pessoas vão se sentindo parte daquilo também, fazendo parte e agregando. É o reino, né? Claro que tem a dependência de Deus, a ação de Deus, mas o fato de você saber falar daquilo que Deus colocou no teu coração, do teu sonho, da visão que Deus colocou, traz pessoas para perto. É interessante que nesse quesito, às vezes a pessoa nem é tão eloquente, né? Não sabe falar muito bem, mas o falar também tem a ver com expressar a sua paixão pelo que você está fazendo, né? Eu acho muito legal quando o seu exemplo passou Jacó. Cara, às vezes ele sem falar a respeito do que ele está vivendo na igreja, ele já comunica o amor do que ele acredita, cara. E ele já traz pessoas em volta dele, né? Não é nenhuma fala. É engraçado que às vezes as brincadeiras que o pessoal faz com o senhor, né? O pastor Luciano parece ser um cara mais serião e tal. Mais brabo, né? Mais brabo. Mas quantas pessoas você agrega? Eu acho que dos pastores que tem aqui, você é um dos que mais tem gente próximas a você. Que virou família praticamente, né? O pessoal tá longe no Nordeste, mas virou família. E é literalmente comunicar uma visão. Claro que a eloquência, saber falar da visão... É importante. É muito importante. Comunicação... né? Se você não é bom nisso, tem que pelo menos melhorar, né? Mas a questão é a paixão. Porque as pessoas, elas enxergam paixão em você, no que você está fazendo, naquilo que você acredita. Esse cara é maluco, né? Mas, cara, ele acredita nisso. Ele acredita no que ele está fazendo, no que ele está vivendo. E as pessoas vão se chegando. E elas vão acreditando com você, elas vão realmente dar certo. É possível, né? Vamos se juntar com esse cara. Mas elas veem paixão na sua fala, elas veem paixão no jeito de você fazer as coisas, né? Elas veem paixão naquilo que você está construindo. Então não é assim, palavras jogadas ao vento, não é só mais um cara aí com uma boa ideia, com um papel bonito. Não, é alguém cara que acredita nisso. Então... E com isso também tem as fases para você... E mostrando para as pessoas o que está sendo feito, né? Você está já há quanto tempo já nessa revitalização da igreja lá? 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses. Mas para você comunicar algo para as pessoas e ali acreditando, tem etapas para isso. Você não vai conseguir concluir o projeto de uma vez por toda, né? Comecei aqui, eu quero concluir tudo. Como foi comunicar para as pessoas do início, quem estava lá, quando você... Tinha alguém na igreja quando você chegou lá? Quando a gente chegou lá, tinha 9 pessoas. 9 pessoas. 9 pessoas. Aquela igreja foi uma igreja de 400 pessoas. Caramba! Foi uma igreja muito significativa na denominação, uma das mais velhas. Né? Não sei se é a 3ª ou 4ª, alguma coisa assim. É uma igreja de 58. Né? Quando a gente chegou lá, tinha 9 pessoas. E mesmo assim, as 9 pessoas que estavam lá, elas eram pessoas que não tinham mais fé. Não tinham fé em Cristo. Não tinha mais fé que aquilo ia dar certo, que era possível, né? Elas acreditavam em Jesus, mas mesmo assim a sua fé já estava tão
tão maquiada ou misturada com sentimentos que precisava de um renovo, né? Quando a gente foi para lá foi muito difícil, porque eu saí de uma realidade que dá Shalom, uma igreja estruturada, uma igreja que está acontecendo, que tem voluntários ou parceiros, né? Que estão cooperando e assim, a coisa acontecendo, né? Pujante, a gente fala, coisa acontecendo por si só, né? Você vai para uma realidade que você não tem nada, não tinha ministério de louvor, não tinha nada, cara. Tinha só coragem mesmo. Mas assim, primeiro eu tinha plena certeza de que Deus me queria naquele lugar. Isso é uma coisa muito séria. Não iria para lá sem essa certeza. Segundo, eu tive a graça, cara, de ter algumas pessoas que acreditaram comigo. E eu falo que assim, se nós já alcançamos alguma coisa, que a gente ainda está engatinhando, vai muito dessas pessoas também que acreditaram junto comigo. Porque eu fui o primeiro a acreditar que era possível. Pois a minha esposa, com muita relutância, mas... acreditou. Ela não foi obrigada a ir, deixar bem claro isso, né? Deus também falou no coração dela e ela topou ir. Mas aí eu tenho 2 filhas grandes, né? Então, uma já era casada, outra era namorada. E eles estavam muito firmes aqui na igreja, trabalhando nas suas áreas aqui na igreja, bem atuantes. De repente eu vou para lá e eu não posso tirá-las aqui de uma igreja ótima para uma igreja que tava um bagaço, né? Falei para eles, vocês não são obrigados a ir com o pai, que lá é um chamado meu, muito específico meu, da sua mãe. Vocês fiquem aí, servem aí. Isso é um chamado nosso, a gente vai. Sabendo de tudo isso. Isso antes da gente ir para lá, de fato, né? A gente estava no processo de ida. Mas Deus também falou no coração deles. Porque uns 15 dias depois, eles reuniram entre os 4 lá e vieram falar comigo. A gente quer ir, pai. A gente quer fazer parte disso. Que legal. A gente está entendendo que Deus também nos chamou para isso. Muito bom. E junto com eles, né? Mais 2 casais, alguns casais que eram do meu grupo pequeno, que também entenderam como chamado e foram. Eu sei que a gente foi para lá num grupo de 15 pessoas, então a gente não era mais 9. Já mudou. Mais 15 Quase era 24. Então isso foi muito bom. Uma galera nova. Me ajudou a pensar, me ajudou a me reinventar como pastor. Me ajudou a entender a nova geração, quer dizer, eu estou aprendendo, que é uma coisa que é aprendizagem. É uma galera que me ajudou no processo de mudança da igreja. Algumas coisas que eram extremamente necessárias acontecer para dar o start. E era gente que topou, abraçou a visão, sonhou junto, né? A gente está celebrando cada conquista, porque é como se fosse uma comunidade da visão. Mas é isso, a gente que acreditou na visão, falou, a gente está com você, pastor, a gente quer experimentar isso. O senhor nos permite ir junto com você? Que legal. Falei, velho, claro que sim. Mas, Lucas, para mim, sucesso da noite pro dia leva 10 anos. Beleza? Então, se a gente está tendo resultados muito positivos, mas eu quero esperar os 10 anos, porque eu sei que lá a gente vai poder olhar para trás e ver resultados mais coesos, sólidos, né? E essa é a questão, né? Quem está de fora vê você 1 a 2 vezes no ano, passou um tempão sem ouvir falar, e quando não, como é que tá a igreja? Não, a igreja tá bem, vai lá agora, por exemplo, a gente teve um insight lá, o pessoal foi lá, viu como a igreja tá. Pra quem tá chegando agora, acha que foi... Não, isso. Ele pintou uma parede, ele fez isso. Não, cara, teve todo um trilho, todo um processo. Quantas coisas se passaram até ali, né? Quantas dúvidas também não chegam no coração da pessoa, né? Porque imagina como deve ser o desafio. Sim. Passamos o primeiro ano, chegamos aqui. E agora? Vamos pro próximo ano. Como foi a sua construção lá de visão para a igreja, por exemplo? Toda vez que a gente fala de visão, a gente fala sobre 5 anos na frente, né? Quando você chegou com esse público inicial, você já pensou, olha, daqui a 5 anos a gente quer estar em tal lugar? Como foi essa construção? Sim. Uma linguagem mais técnica, né? A gente tem essa questão do planejamento estratégico, né? Isso. Você criar um plano de onde você está, onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá. Básico, bem básico. Então, quando eu fui para lá, no processo de namoro, né, decidido já sair, então naquela transição de me despedir da igreja
onde eu estive por tantos anos, ir para lá. Então eu sentei, com a graça de Deus, e consegui escrever o meu projeto, meu plano, né, para os próximos 5 anos de igreja. Então esse plano é que vem norteando, né? É claro que para construir esse plano tem toda uma história de vida, as experiências ministeriais que você tem, a bagagem que você vai construindo, né? As pessoas no entorno que te ajudam a pensar em algumas coisas, né? Mas você faz lá um mapa da realidade local e aí você tem aquele plano na cabeça de como você vai chegar lá. Mas é interessante porque, por exemplo, eu fiz um plano assim para 5 anos, mas com um prazo de avaliação a cada ano, né? Cada ano você faz uma avaliação e os alvos que eu joguei para 5 anos, eles morreram, quer dizer, a maioria deles se concluíram no 3º ano. Que benção. No sentido assim, planejamento financeiro, formação de ministérios, estrutura de ministérios de serviço, né? Programa de culto, nosso programa dos nossos eventos, nossos programas semanais, né? Então você cria lá né? Você tem lá como fazer isso, as necessidades que estão lá bem aparentes. Você pega as necessidades, escolhe 1 ou 2 coisas que você consiga fazer com excelência. E aí você foca naquilo, porque não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Então assim, basicamente o que eu foquei no 1º ano? Ter um bom programa semanal, que envolvia ter um bom culto e ter um grupo pequeno. Ponto. Nossa fala, quando depois que eu escrevi, então a galera que foi comigo, a gente começou a sentar e a gente criou uma coisa que não é nossa, né? É de outros lugares, que a gente queria que nossos encontros, que as pessoas saíssem e falassem assim, uau, ponto. Então, se a gente não conseguiu alcançar o uau, não foi bom. É o nosso parâmetro de excelência. Estou falando de louvor, estou falando de pregação, estou falando de visual, estou falando de recepção, estou falando de tudo, né? E o nosso grupo pequeno é onde a gente partilha a vida, né? Então, no 1º ano a gente focou nisso. Deus agregou pessoas e a gente foi estruturando outras áreas. Hoje a gente já tem algumas outras áreas que são ferramentas também de evangelismo, de construção da igreja. Olha aí, o senhor falou agora sobre 2 pontos que o senhor praticamente focou no início, no ano inteiro, né? É engraçado que algumas pessoas, quando vão ouvir seu planejamento, sempre acham que é uma coisa muito estratosférica, né? Meu Deus, é muita informação, tem que contratar um gestor de projeto, isso é... Cara, se você fizer o básico bem feito, se você souber, olha, eu quero estar aqui em tal lugar em 5 anos, o que é que eu preciso fazer ano após ano? O que é que eu preciso ter caminhado para saber se eu estou na direção certa, né? Isso já ajuda bastante, né? Uhum. E caminhando já para o fim aqui, que a nossa conversa é bem rápida. Beleza. Queria saber quais foram os maiores desafios que o senhor teve de lá até aqui. Se foram recursos, pessoas, enfim, o senhor vai dizer aí qual foi o seu maior desafio e depois o que o senhor enxerga como ainda sendo uma oportunidade para a sua igreja, o fato dela estar na localidade que ela está, onde o senhor acha que ela pode chegar, qual é a sua fé para isso, né? Okay. Primeiro desafio. Bom, é muito difícil revitalizar a igreja. Eu tive o privilégio de plantar a igreja, participei da plantação de 2 igrejas. Não é que é fácil plantar igreja, mas tudo que é novo é legal, né? É igual bebê, né? Todo mundo é fofinho, todo mundo... né? Mas é difícil também, né? Revitalizar a igreja é uma coisa que está morta, né? Então, assim, gera alguns desafios. Você precisa se reinventar muito. Eu penso assim, eu poderia enumerar pelo menos 3 desafios que foram assim bem significativos. O primeiro deles foi financeiro. Quando uma igreja... Apesar de que nunca faltou recurso, tá? Mas quando a igreja chega ao ponto de revitalizar, quer dizer que ela morreu. Ela morreu espiritualmente, ela morreu financeiramente. Espiritualmente, né? A graça de Deus... Financeiro também, tudo é graça de Deus, né? Mas financeira é gestão. E como que você vai gerir uma coisa que você não tem? Você não tem o dinheiro. Você faz uma parceria ou outra para ajudar você... Mas o que você precisa do quê? De pessoas chegando, que entendam o evangelho e comecem a contribuir. É fato. Então você precisa... Esse foi um desafio
É bem significativo. Não é o maior porque ele está dentro dos três. Os três são juntos, tá? Não posso dizer que o financeiro foi o maior. Não, não, não. Mas também, Lucas, nunca faltou recurso. Nunca faltou um centavo para a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Que benção. E quando eu fui para lá, Deus falou bem assim para mim: não vai faltar nada para você, mas não peça dinheiro. Não é que a gente não levanta oferta na igreja, a gente faz, porque faz parte da nossa adoração. Não peça dinheiro, não faça campanha, não faça carnezinho para nada. Só confie. Nunca faltou. Aquela questão da visão que eu te falei. O segundo desafio é a formação de liderança, né? Que é um desafio, seja de uma igreja pequena ou maior. Sempre desafio, formar líderes é um desafio. Mas ao mesmo tempo é apaixonante. Porque, cara, de repente você tem ali uma pessoa que chegou crua, não entende nada do evangelho, aí a pessoa começa a entender o evangelho, muda a vida dela, e aí no processo de discipulado e mentoreamento, você vai caminhando com a pessoa e vai formando, e você vai formando os líderes que são a base da sua igreja, que são o futuro, que vai pessoas que vão gerar outros líderes que vão substituir você. A igreja é assim. Ninguém é eterno, e não pode ser, né? Mas foi um desafio muito grande. Como é que você chega num lugar que não tem nada, e aí você tem que formar tudo. Do zero. Do zero. Do absoluto zero. Do zero. Né? Desafio muito grande. Ainda é um desafio. E outro desafio é a questão pessoal, né? Porque você precisa se reinventar. É muito difícil você se reinventar. Não é fácil não, cara. Você tem que ter coragem, tem que se despedir de algumas coisas que você construiu ao longo do seu tempo, como pessoa. Assim, não é fácil. É tipo você quebrar alguns paradigmas internos de como fazer as coisas, de como se relacionar com as pessoas, né? Não é fácil, né? O desafio de você, para nós, assim, ao mesmo tempo que foi empolgante, maravilhoso, mas você sai da sua realidade aqui, né? Eu saí da onde eu nasci na fé, me tornei pastor, minha esposa também. De repente a gente vai para um lugar que a gente não conhece ninguém, tudo lascado. E aí você tem toda essa pressão, né? No bom sentido, também negativo, mas de fazer a coisa acontecer, tá muito nos seus ombros. E aí você precisa constantemente estar mudando, né? Não é mudar princípio, não é mudar valores, mas é a forma de expressar as verdades, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar, a forma de fazer a leitura correta da cultura. Esse é um desafio. E, na verdade, é um desafio que é constante. Mas indo para lá, a coisa aflorou, né? Quando você é pastor auxiliar, beleza. O teu líder que se vira. Você só vai no embalo. Dele, né? Tu vai no embalo. Quando você se torna o pastor, então depende de você. Né? Claro, a gente depende de Deus. Você precisa. Existe um encargo, uma responsabilidade. Exatamente. Né? Então foi um desafio, né? Então, assim, o começo foi difícil, não é que é fácil agora, não tem nada fácil. A gente brinca que fácil é só barriga e celulite, né? Mas a Deus tem dado graça em todas as coisas. Amém, pastor. E quais são as oportunidades que o senhor vê para a sua igreja ainda lá? Para mim, a igreja não acaba nunca, a não ser quando Cristo voltar, né? Então, assim, eu penso que nós somos uma igreja central e as oportunidades que nós temos é de continuar influenciando a geração, a comunidade em torno ali da nossa igreja, né? É diferente, né? Eu fui pastor de bairro, é diferente, porque o bairro você faz coisas sociais. Não que no centro você não faça. No centro é uma outra comunicação, é uma outra pegada, né? Mas eu penso que as nossas oportunidades como igreja ali é na capacitação e formação de famílias saudáveis, sabe? A gente tem muitos casais novos na igreja. Que benção. Na faixa ali dos 30, 38 anos. Então nós temos a oportunidade de ser uma igreja, não digo familiar, mas uma igreja que investe na família. Que tem formado muitas famílias também. Exatamente. Hoje nós somos uma igreja pequena, de 70 pessoas. Nós temos a oportunidade agora de dar o salto, né, para um outro nível de igreja. Então nós estamos trabalhando a igreja nesse sentido, né? Colocando a igreja na mão das pessoas para que a gente consiga dar esse salto. Essa é uma grande oportunidade
gerar nas pessoas também a oportunidade de serem líderes, né, de poder fazer parte daquilo com mais efetividade, de fazer igreja junto com a gente, né? Amém, pastor. Eu acho que é isso. É isso aí. Bom, conversamos aqui com o pastor Luciano Biqueri. Foi muito bom esse tempo aqui com o senhor. A gente moramos no mesmo ambiente, né? Já temos compartilhado muitas coisas já. E feliz também por estar caminhando e vendo a seriedade que o senhor leva com a igreja e com tudo que você faz, né? É engraçado que todas as vezes que eu vejo você envolvido em algum projeto, eu sempre olho e faço assim, esse aí vai dar certo. Porque o que ele começa, ele termina. Foi muito bom essa conversa, prazerzão ter lhe conhecido. Mano. Obrigado. Vamos caminhar por longas datas juntos ainda, né? Eu agradeço.